O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar. Bem, irmãos e irmãs, quinta semana do tempo comum. Jesus no Evangelho está no monte, ele está no que chamamos Sermão da Montanha. E ele chama ali, nos convoca a sermos sal da terra e luz do mundo. A liturgia de hoje eu vou fazendo de trás para frente, do Evangelho para a primeira leitura. Ele nos chama a ser sal. E ele fala que o sal, se ele não der sabor, não serve para nada. Pode jogar fora para ser pisado pelos homens. Ele não tem outra função além de dar o sabor. Interessante, a gente come uma comida sem sal, ela é intragável, ela não fica muito boa, né? Se você erra na medida também, você acentua demais o sabor do sal. O sal, ele tem a quantidade certa para ser colocada para aguçar o sabor do alimento, não deixar o sabor só do sal, né? Então, se você usa na medida certa, ele vai aguçar e realçar o sabor do alimento. Então é preciso ter a medida certa. E essa medida em que somos chamados a ser sal é a medida do amor de Deus. Nos abrimos ao amor dele e deixamos que esse amor passe através de nós. Somos usados como instrumentos para dar sabor à vida dos nossos irmãos com a nossa presença, com o nosso testemunho de vida e a nossa vivência de fé. Então ele quer dizer que a nossa fé e a nossa religiosidade não pode ser uma fé e uma religião intimista, fechada em nós mesmos e egoísta, como se só dependesse de mim e de Deus. Eu tenho que estar aberto para o próximo e fazer com que o próximo enxergue a presença de Deus através da minha vida e do meu testemunho de fé. Se eu vivo a religião em simplesmente ritos fechados, ritos repetidos e que não reflete na minha vida, nas minhas atitudes e nas minhas boas obras, não serve para nada. Eu posso jogar fora para ser pisado pelos homens, como o sal que Jesus nos diz hoje no Evangelho. Então a religião, o verbo religare, né, do latim, significa religar com Deus. Então eu preciso ser instrumento que, vivendo a minha religião e a minha fé, eu desperte no outro a presença de Deus em mim. Se eu vivo uma fé que não tem obras, ela é morta. Se eu vivo a minha religiosidade só numa repetição de ritos morta, que não gerem em mim vida, também não serve de nada. É preciso ter as obras, né, para que eu possa dar sabor, para que eu possa viver esse sabor de Deus e dar sabor na vida do outro. Outro significado do sal, antigamente eles usavam um termo quando eles fixavam um contrato de compra e venda, qualquer contrato de algum negócio, eles usavam o termo contrato de sal. O que significa contrato de sal? O sal, além de dar sabor, além de aguçar o sabor e ressaltar o sabor do alimento, ele também tem a função de conservar, né? Eles não tinham geladeira, então eles usavam o sol e o sal, né, para conservar a carne, deixar perene. Um contrato de sal é um contrato de um negócio perene, ou seja, de confiança. Você se coloca naquele contrato com a palavra, com a sua palavra, e o outro confia em você, que aquele contrato de sal mantém vivo, mantém perene o contrato, o negócio que foi feito. Então, o sal também na nossa religião, na nossa fé, na nossa vida de fé e de entrega a Deus, ele também, nós temos que, na nossa religiosidade, no nosso testemunho de fé, passar essa convicção do amor de Deus que dá sabor à nossa vida, e nós, com o testemunho da nossa fé,
colaboramos para que o outro também sinta esse sabor e essa presença de Deus, de forma que permaneça e não estrague, né? Que não apodreça. E muitas vezes nós somos sabor sim na vida do outro, o sabor amargo, né? O sabor azedo, né? Quanta gente é sabor de um sabor azedo, um sabor amargo na vida do outro, com os olhares de rejeição, de preconceito, de exclusão, com palavras de maldição, fofoca, né? Enfim, com o nosso comportamento, com a nossa falta de testemunho, falta de oração, muitas vezes somos responsáveis para dar sabor, mas um sabor que passa do ponto, ou senão simplesmente somos omissos na vida do outro e não fazemos o bem que poderíamos ter feito. E aí é aquele sal que não salga mais, que não tem sabor nenhum, né? É inútil, pode ser jogado e pisado pelos homens. O Senhor também nos chama a ser luz, luz do mundo. Ele usa dois termos aí, dois exemplos. Uma cidade construída no alto da montanha não pode ser escondida, ela tem que estar aparente para que todos vejam. Essa cidade ele se refere também a Jerusalém. Jerusalém, quem esteve lá ou conhece a história, ela é uma cidade geograficamente muito interessante, posicionada, que ela é toda iluminada do nascer ao pôr do sol. O sol ilumina a cidade inteirinha, desde quando nasce o dia, quando o sol se põe. Então ela fica completamente iluminada. E ali que nasceu, né, todas as tradições, a história da salvação começa naquela região. Quem conhece lá o templo de Jerusalém, ele fica no mais alto da montanha da cidade, e tem aquela cúpula dourada, que ela é todo dia iluminada, parece que o sol está ali, né? É bem impressionante. Então, nós sabemos que Deus é o sol da nossa vida e que Ele está sobre nós o tempo todo, né? A luz dele nos ilumina o tempo todo, mas é preciso se colocar para viver essa luz. Se eu me fecho, né? E escolho viver nas sombras e não me abro para que essa luz de Deus me ilumine, eu vou viver nas trevas. Então é preciso deixar-se iluminar por Deus. Então ser luz, minha gente, não é a minha luz, não é eu que vou iluminar a sua vida. Eu me permito ser instrumento na mão de Deus para que eu reflita na vida dos irmãos, e aonde eu estiver e onde Deus me chamar, a luz de Deus, não a minha luz. Isso é um perigo. Muitos querem usar de Deus, da religião e da fé para iluminar a vida do outro, mas achando que está iluminando com a própria luz, né? Aí perde-se o sentido, e é perigoso quando você quer manifestar a sua luz e não a luz de Deus. Então, para ser sal e para ser luz, é preciso ter humildade. Ele usa outro símbolo, que é a lâmpada, quando acesa, não pode ficar dentro de uma vasilha. Primeiro que se você puser ela num lugar fechado, não tem oxigênio, vai apagar a chama, né? Não vai nem conseguir deixar acesa. Ou então, se ela estiver num lugar onde ela não possa resplandecer a luz, não serve de nada, é inútil. Então uma luz tem que ser colocada num candeeiro em cima, para que ela possa iluminar o espaço. Então nós somos chamados a sermos abertos para Deus e para o próximo, e deixar que humildemente o Senhor nos use como instrumento, e para que possamos refletir a sua luz. É preciso humildade, como nos diz São Paulo. São Paulo, na segunda leitura, ele fala aos Coríntios. Estamos na terceira semana que falamos de São Paulo aos Coríntios. E como eu disse, vamos dar uma recapitulada. Corinto é uma cidade grande e muito problemática. São Paulo fez um bom trabalho de evangelização, mas houve uma divisão. Quando ele vai embora, aparece um tal de Apolo. Apolo, ele é um discípulo de São Paulo, mas ele é um pouco vaidoso, e ele manifesta uma luz, mas ele quer passar através do evangelho de Jesus a luz a sua luz, Apolo. Ele quer chamar o povo para si, usando do evangelho. Ele não manifesta a presença de Deus, e sim a sua inteligência, a sua sabedoria, a sua eloquência, e isso causa divisão. Muitos falam: eu creio em Jesus, mas eu sigo Apolo, eu sigo Paulo, eu sigo Pedro. E São Paulo fica preocupado, porque não tem o que seguir uma pessoa. Nós temos que ser instrumento de Deus, e todos nós temos que irradiar a luz de Deus em nós, mas o centro tem que ser Jesus, tem que ser a presença de Deus. Se o centro sou eu, a minha vida, a minha palavra, a minha inteligência, perdeu-se todo o sentido, né? Então
para viver a missão e ser luz, é preciso, primeiro de tudo, ter a humildade de reconhecer-se nada e saber que Deus usa do meu nada para despertar o tudo em mim e no outro. Então, somos simplesmente espelho que reflete a luz de Cristo, nunca a nossa luz. Por isso que São Paulo fala: eu venho até vocês com humildade e temor, e amor e confiança em Deus. Ele não vem com a sua sabedoria, mas a sabedoria de Deus. Ele vem para manifestar aquilo que ele vive do amor de Deus que está nele, e não o que ele é, o que ele acha, o que ele pensa, né? Não a sua humanidade, sim o Deus que é presente nele. E um Deus que morre na cruz. Isso é interessante quando ele fala isso. Ele nos recorda do máximo de humildade que conhecemos, que é um Deus que se faz homem e é dilacerado e morto na cruz por amor de nós. Então, o próprio Deus, para nos ensinar a sermos humildes, ele, num gesto de humildade extrema, morre na cruz por nós. Se entrega completamente na sua humanidade para fazer de nós divinos. E temos que seguir o exemplo dele, de nos entregarmos completamente para que a luz desse Deus seja manifestada em nossas vidas, para que possamos iluminar aonde estivermos, aonde Deus nos colocar e nos chamar para vivermos a nossa missão. E para terminar a primeira leitura, temos aí, nos colocarmos com humildade para vivermos e sermos sal da terra e luz do mundo, como nos fala o Evangelho, a segunda leitura, e não nos fecharmos no egoísmo. É necessário estar aberto para o outro, senão eu não consigo ser instrumento, senão eu vou ser aquela lâmpada que fica dentro da vasilha, ou uma cidade escondida, de nada serve, né? E é isso que nos fala Isaías. Esse livro de Isaías, esses últimos pedaços de Isaías, se chama Trito Isaías. E eles já voltaram do exílio da Babilônia, foram libertos da escravidão e voltaram. No caminho eles tinham aquela ilusão de chegar em casa e está tudo do jeito que eles deixaram, tudo perfeito, eles só recomeçam a vida daquele ponto para frente. Pura ilusão, passaram anos de escravidão, a terra deles, a cidade ficou abandonada, então a família não estava mais, muitos morreram, o templo estava destruído, as casas, as lavouras, tudo destruído, não tinha mais nada. Eles chegaram num ponto de desânimo tão profundo, gente, que eles estavam todos no mesmo barco, todos lascados, né? Não tinha ninguém melhor que ninguém. Ao invés de se ajuntarem e se ajudarem, eles começaram a se fechar neles mesmos. Ou seja, quer saber? Cansei, estou com muito trabalho, estou com muito problema, eu não tenho tempo e nem paciência para o problema do outro, eu vou tentar resolver o meu. Isso a gente às vezes faz, né? Tenho muito trabalho, não tenho muito tempo, tenho muito problema, então cada um com seus problemas, eu me fecho no meu. É a pior besteira que a gente faz, né? Porque Deus nos usa, nós temos dons e talentos, estamos aqui uns para ajudar os outros a chegar à salvação. Ninguém chega à salvação sozinho, ninguém consegue se reconstruir e se restaurar sozinho, é impossível. Por isso que Deus nos fez diferentes, com dons e talentos diferentes, para que humildemente nós possamos reconhecer que somos diferentes e necessitados uns dos outros, e só juntos chegamos à salvação. E é o que Isaías fala para eles: gente, vocês têm que se unir, vocês têm que viver a caridade, a compaixão, o amor, o afeto, a entrega completa um para o outro, senão vocês vão se autodestruir. Sozinho ninguém vai chegar em lugar nenhum. Então nós estamos num mundo que muitas vezes nos faz viver assim, não temos tempo para nada, temos muito problema, muita correria, e corremos o risco e somos tentados a nos fechar em nós mesmos, né? Não podemos esquecer, gente, ninguém é tão pobre que não possa doar alguma coisa, e ninguém é tão rico que não possa e precise receber alguma coisa. Deus nos coloca um no caminho dos outros para que possamos a todo momento ser sal e luz. Tem pessoas, e também pode ser nossa essa pessoa, né? Que precisamos de um afeto, de um carinho, de uma palavra, de um abraço, de uma oração, de uma ajuda, de um estender de mão, e muitas vezes fechados, nós perdemos a oportunidade de ser sal e de ser luz, porque estamos fechados em nós mesmos. É o que fala Isaías, é preciso compaixão, é preciso caridade, é preciso parar de olhar um pouco para si mesmo. Muitas vezes estamos muito assim, olhando para nós, para o nosso umbigo, para o nosso núcleo, para a nossa vida, e esquecemos de olhar em volta, e sabendo que ajudando, estendendo a mão para o outro, estamos nos abrindo para que o outro também estenda a mão e seja luz e sal em nossas vidas, em nosso caminho, né? É isso que nos chama a liturgia de hoje a viver.
crescer, a sermos sal e a sermos luz. Mas para isso é preciso se abrir para Deus. Lembrando, a luz não é nossa, simplesmente temos que refletir a luz do Cristo que é viva em nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.